sou a Glay Glenda, sou assessora educacional de moda e beleza do Senac Piauí. E hoje eu quero apresentar a vocês o Bastidores da Moda, um programa novo do Senac Piauí, com 4 episódios. A cada episódio nós vamos receber uma convidada diferente, bem especial. E eu quero te convidar a acompanhar o nosso bate-papo. Fica por aqui, conversa com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre os bastidores do mundo fashion, né? E para me auxiliar a conduzir essa conversa, eu vou contar com a Isabela Villanova, nossa supervisora pedagógica de moda e beleza do Senac Teresina Centro. Olá, Glay, obrigada pelo convite. Imagina. Queria agradecer ao Senac Piauí também por pensar num projeto tão bonito para o mercado de moda atual. Para mim é uma honra estar partilhando esses 4 episódios com você. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa consultora e instrutora Vivian Barroso, uma instrutora de credibilidade há mais de 13 anos no mercado de moda teresinense, piauiense e fora do Brasil. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Isa, Glay. Vivian, a gente percebe que dentro da área da moda há muito essa transição de carreira, né? As pessoas elas se formam em outros cursos e têm essa vivência dentro dos cursos, mas não se identificam nesse curso. E durante esses cursos elas podem até se atrelar a outros cursos. Eu também sou formada em História, eu sei que você é formada em Direito, né? E aí a gente queria saber, entender como foi essa transição de carreira para você, como você se entendeu da área de moda, se identificou, ou se você não se entendia mais no direito, ou foi em conjunto. Fala um pouquinho pra gente. Como que aconteceu, né? Bom, desde a adolescência, eu já desejava muito estudar moda. Mas eu tinha um certo pensamento de, será que eu tenho um talento para isso? Então, eu até hoje ouço muitos alunos falando sobre isso, né? Ah, professora, eu tenho dúvida se eu tenho talento para isso. E eu também pensava dessa forma. Acho que a gente imagina, eu deveria saber desenhar, ou eu vou precisar saber costurar, vou precisar... Que é uma grande dúvida, né? As pessoas acham, primeiro, que estudar moda, fazer moda é só desenhar ou costurar, ou você né? tem que saber Isso. fazer um dos dois em algum momento. Não, Isso. Né? Não, são muitas áreas e né, muitas possibilidades que a gente tem dentro de toda a cadeia de moda. E eu lembro que eu visitei uma universidade federal de um outro estado, porque a gente, na minha época em que eu saí do colégio para a faculdade, a gente não tinha moda aqui em Teresina. E lá tinha, e eu fiquei encantada, deslumbrada, eu queria ficar lá, mas minha família disse, não, você não vai mudar de estado para estudar, então eu sempre fui de argumentar, de gostar de falar, e daí eu fiz aqueles testes vocacionais, né, da área de humanas, principalmente o direito, e eu pensei, acho que defender as pessoas deve ser algo bem legal, que é outra coisa que a gente imagina do direito. Então, eu fiz direito, me formei, e durante o período que eu estava estudando direito, abriu o primeiro curso de moda aqui em Teresina, que era na mesma faculdade que eu estudava direito. Foi um processo que foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque o direito me trouxe uma visão analítica, e eu carrego para a minha vida, né, o que eu aprendi, e me deu uma possibilidade muito boa de ter acesso à moda a partir dos livros de moda, porque quando o curso abriu-se também uma biblioteca gigantesca de livros na mesma instituição que eu fazia direito, e eu lembro que quando eu ia buscar os livros, né, a gente podia tirar até 3 livros da biblioteca. E eu tirava 2 de moda e 1 de direito. A estudante de direito. A estudante de direito. E a pessoa que trabalhava lá na biblioteca, ele sempre falava assim, mas você não estuda, né, direito? Porque a gente tinha que mostrar o crachá para registrar os livros. Ficava confuso. Ele ficava muito confuso. E então, assim, o meu acesso à moda, ele foi primeiro a partir mais, vamos dizer assim, da área mais científica da moda, para depois eu descobrir mesmo como que era a prática de moda. Que já foi uma herança do direito, né? Uma contribuição do direito para a sua área de atuação atualmente, né? Também. Interessante. Também. Interessante. Vocês têm, né, essa dupla formação em áreas distintas. Comigo aconteceu um pouquinho diferente. Toda a minha formação, desde o início, foi na moda. Então, eu fiz o técnico em moda, a graduação em moda, as especializações em moda. Claro,
passeando por outras áreas também, né? O consumo, o styling, a produção têxtil mesmo, né? Mas sempre todas as formações dentro da área da moda, e é interessante ver de fora essas duplas formações, essas transições de carreiras, porque a gente vê dentro das nossas salas de aula, né? Totalmente. O aluno que, eu faço um curso em Direito, ou um curso na Saúde, mas estou buscando cursos no Senac da moda, porque eu quero entender se é isso que eu gosto, eu quero entender se é A isso gente tem muita que eu assim, quero. né, Vivian? Sim, inclusive eu estimulo muito esse conhecimento a partir de cursos, até alguns um pouco mais rápidos, porque é uma forma que você tem de você fazer uma vivência naquela área e você realmente termina descobrindo e tendo certeza que você quer trabalhar com aquilo nessas vivências. Às vezes busca um conhecimento só para si e termina descobrindo uma profissão, né? E dentro da área da moda a gente tem diversas possibilidades. Tem a área de confecção, tem a de produção de imagem, tem a de imagem pessoal, né? Pensar no consumo também. Exato. E eu acho que a Vivian, com todo esse tempo de carreira e de dedicação à moda, deve ter passado por todas essas áreas. Eu passei por muitas. Eu comecei trabalhando como stylist para publicidade. Então, eu vestia pessoas, tanto modelos como celebridades, para impressos, TV, né, outdoors. E depois desse período, que durou mais ou menos 4 anos, eu comecei a fazer pesquisa, trabalhar como hunter, então fazendo pesquisa de moda, tanto através dos sites que nos fornecem essas pesquisas de comportamento, como os relatórios, como em viagens também. Então, eu viajava para o exterior e aí a gente fazia essa pesquisa fora e quando eu retornava, eu apresentava essas pesquisas para compradores de moda. E todo mundo acha que fazer essa pesquisa, viajar para pesquisar sobre moda, é muito mais lazer do que trabalho, né? Não, Trabalhar com moda às vezes se confunde, e né? As pessoas pensam que é muito simples, tem um relatório cheio de técnicas, né? Que você faz uma pesquisa aprofundada. É tudo muito embasado, né? Sim. Fundamentado. A gente tem um foco de direcionamento, né, do que olhar. Primeiro, tem um pouco daquilo que a gente chama de flanerie. Então, tem um pouco de primeiro realmente você se deixar perder ali naquela cena que você está vendo, mas depois você faz um foco na tua visão para anotar e entender o que de comportamento você está vendo para chegar até a peça que vai ser desejada, entender o styling, entender o espírito do tempo, para assim você entende o que vai ser desejado enquanto look, enquanto composição. Daí, os compradores começaram a dizer, não, a gente prefere que você, além de apresentar, também nos acompanhe. E aí eu passei um período também acompanhando os compradores de moda. Esse foi um período que eu aprendi muito também, porque nunca foi assim a minha área, e eu não fazia negociações, porém acompanhava, então, e eram negociações assim bem grandes, para 42 lojas, então foi muito enriquecedor para mim. Foi uma troca, né? Foi uma troca muito grande, sim. E depois eu tive uma experiência também muito grande de organizar um desfile com uma plateia de quase 4.000 pessoas, então tinham celebridades, mas, gente, foi... No Piauí? Aqui no Maranhão. No Maranhão. Foi bem puxado. Foi um desafio. Né? Eu fico imaginando o tamanho dessa equipe para construir esse desfile. Eu tinha quase 40 camareiras para acompanhar, para dirigir. Então, a gente virou madrugadas, organizando tudo. Enfim, mas... Você lembra quantos looks desfilaram? Eu não lembro, Glai, mas eram muitos looks. E assim, você gerenciar celebridade com modelo é bem diferente, sabe? Uhum. Então, assim, são locais separados, tem uma logística que é bem diferente. Desfile tem essa logística diferenciada. Desfile tem... você vê o desfile acontecendo em 10 minutos e não imagina todos os bastidores desse desfile. Quantos meses passou-se, e assim, o timing atrás ali, de quem está no backstage do desfile, é muita correria. Assim, você tem que ter beira o desespero. Você tem que ter muito controle. De backstage, sabe, né? Foi só um dia, Vivian?
Foram 2 dias. 2 noites de desfile. Imagine as semanas de moda, né? As grandes semanas de moda que costumam ter ali 3 a 5 dias de desfile. E não é só um desfile, é um evento, né? É todo um trabalho que acontece ali de desfiles conceituais, desfiles comerciais, público, atrações entre os desfiles. Então a gente meio que participa de tudo isso, né? Sim. E eu lembro que você pontuou que vestiu um animal, né? A curiosidade. Aqui, antes da gente iniciar as gravações, a gente vinha conversando um pouco e a Vivian falou de uma curiosidade de ter vestido um animal. Eu, não, tem que contar isso pro pessoal. Eu vesti um galo. Acho que foi acho que foi assim a criatura mais diferente que eu já vesti, foi vestir um galo. Mais diferenciado. Meu cliente mais diferente. Eu trabalhei para uma empresa onde havia campanhas em que o galo era o personagem principal e ele era que fazia as chamadas, né? E não era uma animação. Um galo? Era um galo. Físico. Era um galo físico, E aí, em uma das gravações, que depois, hoje, ele já é uma animação, mas na época ele não era. Já vesti um pinguim também. Mas, assim, o pinguim foi animação. Aí o pinguim já foi animação. Então, o galo foi físico. Também. Vestiu pessoas físicas aqui do mundo real, mas também se aventurou no digital, no virtual. Já me aventurei. E penso que esse é um dos desafios que a gente vai viver aí. Que já acontece, né? Já está aqui. Mas eu falo com os alunos que a gente tem que se preparar para... vestir avatares também, né? Porque em breve a gente vai ter a nossa profissão sendo utilizada não só no físico, no cliente, ali no cotidiano, mas também para vestir os avatares. Já tem designers, né, digitais, já trabalham com coleção digitais, trabalham para jogos digitais, né? Criam todo o look do avatar, vendem esse look, então criação de novos produtos também digitais é super importante na atualidade. E a gente tem que estar acompanhando tudo isso, porque não é o futuro, já é o presente, né? É o presente. A gente já tem essas peças virtuais para compor look dos avatares e elas são comercializadas. Exato. Você compra só para usar ali naquele avatar e ficar trocando e montando o styling do seu avatar no mundo virtual. Imagina que algumas pessoas talvez se descubram, né, da área da moda, ou que se descubram tendo desejo de carreira de moda a partir de vestir o seu próprio avatar. Isso, a partir de um jogo, né? Vestir, escolher o look, é bem interessante. Bom, tudo que você pontuou agora, né? Sempre é importante a gente pensar inicialmente na pesquisa de comportamento, que ela vai direcionar, como você falou aqui, né? Foi com o Hunter durante muito tempo e analisava esse comportamento, esses hábitos de consumo, esses hábitos de costumes de algumas pessoas em alguns países. E a gente também tem que entender sobre territorialidade, né? Em alguns espaços são diferentes dos outros, o Nordeste é diferente do Sul do país. Então, eu queria entender um pouco como você faz esse direcionamento de pesquisa de comportamento para o seu cliente atualmente. Que eu acho, Viva, que é onde tudo começa, né? A gente acabou de falar até do mundo virtual. Sim. Então, é observar o espírito do tempo, é observar o comportamento para a gente conseguir prever, mas prever com muito embasamento, com muito fundamento, né? O que virá. Então, tudo isso resulta no consumo. Sim, eu acho que fica muito fácil de materializar isso para quem está nos assistindo. Por exemplo, sempre tivemos um desejo grande por conforto, mas isso se acelerou muito, por exemplo, durante a pandemia. Então, as pessoas começaram a pensar, a ficar mais em casa e a ter mais a possibilidade de trabalhar com algum tipo de conforto, mesmo no meio, né, de todo esse caos, na medida do possível. E as pessoas, então, quando retornaram, já não se viam mais se livrando desse conforto. Então, isso, o comportamento, o espírito do tempo, é algo que ele vai reverberar, ele vai respingar em todas as nossas áreas da vida. Sim. E, inclusive, no nosso vestir. E aí, eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes, e é isso que eu trago nas minhas aulas, de que a gente precisa, primeiro, respeitar a individualidade, né, a subjetividade do nosso cliente, entender quais são os desejos de consumo, quais são as práticas de consumo desse cliente,
para depois você fazer uma curadoria disso tudo. Então, hoje, o consultor de imagem, o personal stylist, ele nada mais é do que um curador. Ele economiza o tempo do cliente no sentido mais prático do que a gente pode olhar, e no sentido mais profundo, a gente vai pensar, bom, o meu cliente tem como prioridade sustentabilidade, ou ele tem como prioridade uma peça com história, ou ele tem como prioridade entender e compreender como que aquela peça foi feita, qual é a transparência daquela empresa. Transparência nos processos. Nos processos. Então, é tudo isso. Recentemente, eu fiz um personal shopper de um cliente, esse a gente fez em São Paulo, e ele é escritor, educador, e a primeira loja que eu levei ele, era uma loja em que todas as peças que você compra, 5% do que é comprado lá vai para a Unicef, para projetos de educar crianças que não têm acesso a pagarem a sua educação. Então, assim, o feedback dele foi, eu me senti não só comprando, mas eu me senti respeitando quem eu sou e o que eu acredito. Os valores e os propósitos dele. Isso. Bem legal. Você respeitou ele como um cliente, um consumidor, mas também como pessoa, né? E a gente vê muito isso, não só pessoas, mas também marcas, trazendo essa identidade, essa exclusividade, né? Pessoas, eu quero um corte de cabelo ideal para o meu rosto, eu quero as minhas cores. Uma customização, né? Uma personalização e uma exclusividade, porque se a gente vai tratar do cabelo de uma cliente, ela já vai com uma orientação, pelo menos básica, com informação básica de que eu não quero linhas retas no meu rosto, ou eu prefiro um corte assim, ou eu prefiro um outro tipo de corte que vai valorizar. A gente já está vendo o público com essas orientações, né? Então, às vezes a gente encontra com um cliente que ele já sabe tudo ele já tem esse autoconhecimento. E ele já sabe mais ou menos o que ele quer e o que ele não quer. E o que a gente vai fazer é esse filtro, né? É guiar ele para esse consumo mais correto. Mas também tem as marcas. Então tem essa marca que tem um trabalho social, tem aquela marca que vai ter um trabalho ambiental, tem a marca que vai ter um trabalho mais de exclusividade. Então é entender o consumo dessa forma, para que ele se torne mais consciente possível, né? Você tem mestrado em consumo, né? Sim, em comunicação e práticas de consumo, pela SPM São Paulo. Bom, e na nossa oferta do Senac Piauí, dentro da nossa oferta, dentro do nosso portfólio de cursos, a gente tem vários cursos de moda que agregam valor, como muito do que a gente pontuou aqui dentro do Bastidores da Moda. E a gente tem um curso, que é o curso técnico em produção de moda, que lançamos esse ano, que é um curso completo, com diversas disciplinas que vão desde pesquisa de moda, história da moda, pesquisa de tendências, análise de consumo, né? É um curso, assim, bem completo, né? Eu olho para a grade curricular dele, as unidades curriculares, eu fico encantada. Ele é um curso que foi reformulado, né? Ele é um curso que agora ele atende tanto ao nosso modelo pedagógico, como também às mudanças que a gente tem falado, né? As mudanças de consumo, as mudanças até da forma de comunicar a moda. Então, antes, quando a gente queria ter acesso à moda, a gente fazia o quê? Ia para as revistas, por exemplo, né? Depois para novelas, depois para a internet. E hoje está aqui no celular, na palma da nossa mão. As redes sociais. As redes sociais. Né? Então, como construir essa imagem de moda mais assertiva? Você, não só para quem trabalha com moda, né? Mas para qualquer profissão atualmente, a gente tem que pensar nisso, porque a gente sabe que a imagem comunica. E a gente está muito presente no digital, né, Isabela? Então, é um curso que ele também vai trazer essa vivência do digital. A Vivian falou da experiência dela com o desfile, aí para um público enorme, então ele também aborda o desfile. Então, é um curso que ele vai falar da imagem de moda, né? Seja ela para o físico, para o digital, ou para um momento como o desfile, para as lojas para também. Marcas, né, que eu ia falar, exposição de produtos, a gente tem disciplinas também sobre exposição de produtos, teorias sobre exposição de produtos e práticas. Eu penso muito que esse curso ele é muito prático, né? Porque a gente tem que
se voltar para o mercado de trabalho e como o profissional da produção de moda ele vai se inserir efetivamente na prática do mercado de trabalho. Então, vai ter desenvolvimento de desfiles, editoriais, catálogos, exposições de produtos, então, um curso bem completo. E aí, para a gente ir para a parte prática, a gente tem que antes entender de toda a teoria, né, Vivian, que vai ficar muito ali também com você. Sim, é uma área que eu sou apaixonada. A gente sabe. Sabemos. Eu sou muito apaixonada, eu acho que não tem como hoje a gente trabalhar nenhuma temática sem profundidade. Sim, verdade. Porque tem muita gente falando sobre tudo e você se destaca quando você tem profundidade naquele assunto, porque é fácil para você, porque você está só transbordando aquilo que você já mergulhou. Então, e além disso, o que eu gosto muito de trabalhar com os alunos aqui no Senac é de mostrar para eles as possibilidades do mercado. Então, não só essa parte teórica, mas também o que você faz com esse conhecimento no mercado que nós temos hoje. Como fazer isso virar dinheiro? Então, quais são as possibilidades? E também um pouco de gestão, que são coisas que eu gostaria muito de ter ouvido dos meus professores. Gostaria muito que, quando eu tive excelentes professores, sou um reflexo dos excelentes professores que eu tive, mas eu penso que hoje é de extrema importância que a gente fale sobre precificação, que a gente fale sobre como o aluno consegue transformar esse conhecimento em dinheiro. E eu fui aluna da Vivian, né? Eu ainda não tive essa honra, mas eu vou ter. Pois tá aí os cursos do Senac, a sua disposição. Por favor. Todos. Será muito bem-vindo. Eu tive a honra, o prazer de ter sido sua aluna, Obrigada, né, Vivian? E o que você traz dentro dos cursos é muito rico. É para além da promessa. Sim, né? Assim, é muito além do que a gente espera. Sempre surpreende, né? Sempre surpreende. E você traz essa noção de realidade, o que é um diferencial. Né? Então, assim, se o seu aluno quer empreender, você mostra o caminho. Se ele prefere ir para uma empresa, você mostra o caminho, porque você teve essas vivências. Então, é muito interessante quando a gente está num curso onde o instrutor, ele é do mercado. Sim. Ele não é só o instrutor, ele não é só o professor. Né? Então, você traz essas vivências de mercado, você mostra onde você errou, para que o seu aluno não erre, para que o seu aluno já tenha um caminho ali todo facilitado. Né? Então, quando você conta essas suas experiências, que aqui estão, assim, deliciosamente resumidas, porque está sendo muito legal conhecer também essas curiosidades que você está trazendo, né? Mas você mostra o caminho mais facilitado para o aluno e você mostra todas essas possibilidades. Você falou em gestão e eu lembro que quando eu fiz curso contigo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa não foi atendimentos, não foi colocar a prática, foi uma planilha de Excel. Olha aí. Quais são os meus gastos, quais são as possibilidades que eu posso cobrar, né, de porcentagens, enfim. Então, eu fui totalmente para a área de matemáticas. Gestão mesmo, né? De gestão, para depois eu ir para posicionamento. Então, depois você também nos apresenta esse norte de fiz o curso, e agora? Por onde eu devo começar? Então, eu comecei lá na minha gestão, depois eu fui planejar o meu posicionamento. As redes sociais estão aí, né, com muitas possibilidades para a gente. Então, pensei no planejamento e só depois é que eu fui, agora eu vou botar em prática tudo que a Vivian me ensinou. E além de você saber, você tem que aparentar saber e mostrar que você sabe. E mostrar sabe, que né? sabe. Bom, até uma postagem que você fez, eu fiquei pensativa de realmente tá certíssima. Tem que mostrar que aprendeu, tem que se posicionar, né? O mercado, ele tá mudando demais e a gente vê o da moda mudando também, né? Acompanhando, acho que até mais rapidamente todas essas mudanças, né? Que então é um reflexo da sociedade atual, que está tendo muita informação, a globalização ainda em alto grau, e aí muitas informações nas redes sociais e todas as horas as mudanças ocorrem mais facilmente, né? E essas mudanças vêm sendo refletidas nos nossos cursos, né, Viva? Acho que a gente primeiro estuda muito para depois a gente planejar um novo produto de moda, a gente divulgar, preparar nossos instrutores. Sim, e isso que você falou sobre a prática, a experiência,
é algo que eu vejo muito importante aqui em todas as áreas, né, no Senac. Porque os instrutores, eles estão no mercado. E quando a gente está no mercado, a gente sabe o que o mercado está pedindo, a gente sabe o que o mercado... a gente tem as ondas. Então, tem um momento que tem um serviço e ele tem um boom, aí depois ele tem uma baixa de novo, e ele se reformula e volta de uma nova forma. Então, quando a gente está no mercado e a gente entra em sala de aula, a gente tem essa oportunidade de repassar para esse nosso aluno muitas formas de fazer aquilo e também de mostrar para o aluno de que ele precisa colocar o lado subjetivo dele também para se diferenciar, para dizer, olha, eu me identifico com isso. Então, se você fizer uma consultoria comigo, você vai ter uma consultoria que está relacionado mais para o lado prático, uma consultoria para o mundo, por exemplo, de todo um universo que precisa ser atendido, como, por exemplo, as mulheres, né, plus size. Então, ou mid-size. Então, aí a gente tem hoje também uma diversidade e uma variedade de corpos onde a gente tem um tipo de consultoria específica que a gente pode propor, direcionada para atender esse público, para respeitar e também trabalhando uma comunicação não violenta, que é muito importante. É uma temática que eu amo estudar, né, como a minha outra formação, que é comunicação. Então, eu amo aliar a moda à comunicação e ao consumo, e a subjetividade, que é também a área que eu gosto de pesquisar. E aí a gente tem essa oportunidade de, dentro desses cursos, explicar para o aluno como que você se posiciona nesse mercado e escolher mesmo o público para trabalhar. Muito importante. E dentro do nosso portfólio, do nosso site do Senac Piauí, a gente tem essa diversidade de cursos. A Vivian pontuou agora o Plus Size, a gente também tem o curso de Plus Size aqui no Senac, que é muito importante, inclusive a instrutora é a instrutora Vivian Barroso, e a gente fica endeusado com tanto conhecimento, né? A gente fica maravilhado, porque a gente percebe essa profundidade, como a Glay pontuou, como aluna e agora como colega de trabalho também. Exatamente. Gente, infelizmente temos que chegar ao fim. Eu sempre termino com essa triste notícia, né? Acho que foi uma conversa muito gostosa, muito prazerosa, muito esclarecedora para quem está nos assistindo, né? Eu adorei o nosso primeiro episódio. Obrigada, eu também. Bastidores da Moda. E eu quero convidar você a continuar aqui acompanhando os 4 episódios que virão para vocês. Interajam, curtam, deixem um comentário aqui se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma temática, a gente está aqui. A gente aguarda vocês no próximo episódio do Bastidores da Moda.